O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, ou ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que deveria ir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos vendo essa confissão, essa profissão de fé de Pedro diante do próprio Cristo, né? E a partir dessa fé de Pedro, nós vamos talvez entender a nossa própria fé. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que nós devemos pensar? Diante da missão do Cristo, que é aquele que carrega as enfermidades, a cruz, o sofrimento do mundo, ele revela pela profissão de fé que ele vê Jesus como o Messias esperado de Deus, o enviado de Deus. Portanto, a profissão de fé de Pedro é inspirada pela fé que ele tem no Senhor. E nós só podemos dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, inspirados pela nossa fé. Tu és pedra. Quando Jesus olha para Pedro, e depois dessa profissão, Jesus olha e diz: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ao mudar o nome de Pedro para pedra, Jesus coloca no simbolismo do nome aquilo que o nome significa. O nome já está uma missão, no nome de Pedro já está incluso uma missão que ele vai viver. A missão de ser aquele que, construindo a igreja sob o ensinamento de Cristo, na obediência à palavra de Deus, ele vai criar uma igreja estabilizada na fé, a solidez da igreja de Cristo. E na igreja nós somos convidados a viver aquilo que Pedro disse: és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja, meus irmãos e minhas irmãs, nós como igreja, somos chamados a conclamar e viver esta fé neste Cristo. Essa talvez deveria ser o sentido daquilo que é a comunidade do povo reunido do Senhor. Nós, como igreja de Cristo, somos convidados a viver essa vida comunitária. Jesus é a própria origem da missão de Pedro. Vejam, quando dizem para nós, quem fundou a sua igreja católica apostólica romana? A nossa igreja católica apostólica romana, ela foi erigida na figura de Pedro, mas ela foi construída no próprio Deus. Então Pedro, ele participa ativamente da construção dessa igreja, da origem dessa igreja, mas Cristo é aquele que criou a própria igreja. E a igreja é chamada a viver. Quando, diante da missão, que nós muitas vezes dizemos sim a Deus, nós também corremos o grande risco. Depois de Jesus ver
a profissão de fé de Pedro, e ele vai fazer questão de mostrar aos discípulos que eles continuem firmes na fé. E ele vai descrever toda a trajetória da cruz que ele vai passar. E naquele momento, Pedro vai olhar para o Senhor e vai dizer: que tal coisa não te aconteça, Senhor. E Jesus utiliza um argumento: vai-te embora, Satanás. E o que é essa frase de Jesus diante da missão que nós vivemos? Vai-te embora, Satanás, na nossa missão, que nós não podemos viver a nossa vida de fé baseadas nos nossos próprios gostos pessoais, na nossa própria maneira de ser. O cristão que vive a palavra de Deus, que vive o Cristo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ele é convidado a viver esta fé baseada no que Cristo é, a pedra. Cristo é o Senhor desta igreja. E esta estabilidade da igreja, ela vai estar de acordo com aquilo que nós colocamos no coração. Então, viver o nosso gosto próprio, muitas vezes impede a obra de Deus de acontecer. Então, Jesus diz: vai-te embora, Satanás, a tudo aquilo que, de uma certa forma, destrói a missão da igreja no mundo em que nós estamos vivendo. Bem, o evangelho de hoje, ele começa com uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Essa mesma pergunta que Jesus fez lá no passado aos discípulos, é uma pergunta que ele faz a cada um de nós que, ouvindo esse evangelho, nos sentimos igreja de Cristo. Então nós, como igreja, baseados na nossa fé, nós precisamos responder: quem é Jesus para mim? E a nossa experiência de fé nos fará dar uma resposta assertiva daquilo que é Jesus. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. A nossa resposta de fé deve ser assertiva para a gente responder quem é Jesus na nossa vida. Quando, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós poderíamos pegar o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34, que diz: tu falas assim por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Vejam, Jesus estava diante de Pilatos, e aí, falas por si mesmo ou fala de uma experiência que você vive comigo? E nós, meus irmãos, temos a capacidade de dizer que vivemos uma experiência grande de Deus, e por isso podemos dizer que Cristo é o Senhor da nossa vida. A experiência que o cristão deve ter em relação a Jesus é a experiência de um Jesus vivo e ressuscitado, que vive no meio do seu povo e que continua nos acompanhando. Não se trata de uma experiência que aconteceu lá na história, mas a nossa experiência com Cristo, ela ultrapassa a nossa história. Ser cristão é chegar a este nível de uma experiência onde a gente pode dizer: tu és o Cristo, o Deus vivo no meio de nós. Que você diga isso. O que quer dizer o Cristo Deus vivo? É um Deus que está presente no meio de nós, caminhando e vivendo em nosso meio. E que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.